A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui nessa nossa primeira aula da Escola Dominical, gravando aqui. E como os irmãos vão ver agora na imagem que temos aqui, o tema da revista nesse trimestre é a Carta aos Efésios, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós temos como texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Efésios 1:2. A nossa verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios 1 e 2. Os irmãos podem abrir suas Bíblias aí. E também em Atos 19, do 1 ao 7. Efésios 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos: 1. Apresentar a autoria e a data da Epístola. Identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E 3. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. O ponto central da carta aos Efésios é: Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então vamos ao nosso tópico número 1. Nosso tópico 1 começa com a introdução, né? A nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, a nossa lição, nossa introdução já vai dando uma ideia geral do que é o livro. Essa é uma carta direcionada à igreja de Éfeso, mas que também é uma carta circular. Como os irmãos viram ali no objetivo, essa epístola ela narra a organização da igreja. Ela é dividida em duas partes. A Epístola aos Efésios. A primeira, que é uma parte doutrinária, dos capítulos 1 a 3, e a segunda, que é uma prática de fé, uma parte de prática de fé. Como aplicar aqueles ensinamentos de 1 a 3, está lá do capítulo 4 até o 6. Tá? E a nossa introdução já vai mostrando isso. Autoria, irmãos. Autoria é fácil. Como a gente leu lá no começo, a autoria é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então a autoria é do apóstolo Paulo. Ele já inicia a carta declarando isso. Tá? Ele costumava nas suas cartas às igrejas sempre usar o nome Paulo. Como os irmãos sabem, ele tem o seu nome também de Saulo. Mas ele costumava, ao falar para as igrejas em geral, o seu nome de Paulo. Acho que isso tinha mais a ver com a sua identificação com o povo gentil, né? O povo já conhecia ele como Paulo, e assim aquele nome ficava mais fácil dele se identificar do que o seu nome hebraico de Saulo. Então ele sempre dirigia nas suas cartas como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E isso já vem no nosso segundo tópico aqui, que é a assinatura apostólica. O que quer dizer essa assinatura apostólica? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Tá? Não chamado pelos homens, mas chamado pelo próprio Deus. Todos os irmãos sabem que Saulo ele se converteu quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco
e dali para frente ele teve a sua vida modificada. Então ele relata nessa carta que ele é chamado apóstolo pela vontade de Deus. Outra coisa sobre essa epístola, que ela é uma das epístolas da prisão, ou seja, quando Paulo estava preso ele escreveu algumas cartas. Filipenses, Colossenses, essa carta aos Efésios e também a carta a Filemon. Então, essa é uma carta que foi feita, uma carta na prisão. E a data dessa carta? Paulo esteve preso mais ou menos lá pelo ano de 60 depois de Cristo. Lá por aquela época ele foi preso. Então essa carta ela deve datar de 61 a 62 depois de Cristo. Quando ele estava na prisão, ele escreveu essa carta entre 61 ou 62 e enviou ela através de Tíquico. Tíquico, um dos seus colaboradores, que veio trazer essa carta aos Efésios. Então a síntese desse tópico 1, voltando aqui, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 durante sua prisão em Roma. Então é um tópico bem tranquilo, a gente passou aqui por ele rapidão para os irmãos terem essas informações, tá? Eu faço aqui um breve esboço do livro, como eu falei para os irmãos, os capítulos de 1 a 3, né? Nós temos a saudação, temos a preeminência de Cristo Jesus na redenção, temos a oração apostólica pelo esclarecimento dos crentes, os resultados da redenção, e na parte 2 aqui nós temos as instruções práticas para a igreja e para os crentes, implementando o propósito divino, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes e aplicando Cristo aos relacionamentos no lar, e também como estar capacitado para as batalhas espirituais. Vamos ao 2, destinatários. Primeiro é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade que foi criada lá pelo ano de 1050 antes de Cristo. Se os irmãos estiverem em casa com curiosidade, saber onde essa cidade ficava, pega um mapa ali da Europa, você vai ver que essa cidade ela ficava ali na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Naquela região ali próxima ao Mar Egeu, lá ficava a cidade de Éfeso. Um importante centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Tá? A rua principal deles era a rua que ostentava o seu poderio, porque a rua era toda de mármore e tinha colunas do lado. Então, para chamar logo a atenção para quem entrava na cidade, pela sua rua principal, a cidade tinha então essa ostentação. A cidade tinha um grande anfiteatro, segundo aqui os escritos, o maior da época, né? Para 25 mil pessoas. Tinha uma pista de corridas, né? Onde eles praticavam os esportes de corrida, e também tinha uma arena de lutas. Ali tinha lutas entre gladiadores, tinha homens contra animais, animais contra animais, então era para o povo se divertir ali, tinha essas coisas. O 2 aqui que a gente vê é a religiosidade em Éfeso. Éfeso abrigava o templo da deusa Diana, ou Artemis, né? E esse templo também construído em mármore, essa religiosidade ela afetava a economia da cidade, porque ela atraía muitos turistas, eram muitos devotos de Diana, muitos mesmo, muitos devotos da deusa Diana iam àquela cidade para levar suas oferendas ou participar dos rituais. E também, ao ir à cidade, eles compravam nichos de prata, que era um material que eles vendiam para os devotos. Então a cidade de Éfeso, ela ia assim, era movimentada economicamente também pela sua religiosidade. Por essa razão, a pregação de Paulo alarmou as autoridades, porque Paulo começou a pregar contra a idolatria. Então ele pregava a adoração ao único e verdadeiro Deus, ao Deus verdadeiro. E então ele causou grande alarme. Nós temos isso aí lá em Atos 19, do 27 ao 29. Os irmãos podem ler na sua casa. Com isso, a igreja de Éfeso ela impactou também a economia local. Tá? Então a igreja de Éfeso, que é o nosso tópico 3 ali, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a igreja é que ela não foi criada por Paulo. Tá? Paulo, quando chegou lá, como os irmãos leram comigo que acompanharam a leitura em classe, Paulo, quando chegou lá, já achou alguns discípulos, só que eles tinham o batismo de João, ainda não tinham os aprendizados teológicos sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, sobre a nova vida em Cristo. E Paulo veio para pregar sobre isso, para aquela igreja.
tá? Essa igreja, então, ela foi impactada por Paulo porque eram como meninos novos nascidos e que agora estavam se desmamando e precisavam de um alimento mais sólido. E lá veio Paulo trazer esse alimento. E eles tiveram a oportunidade de contar com Paulo durante 3 anos. Durante 3 anos, os irmãos se arrumavam um carro bonito, passavam os batons da época lá, as irmãs, os irmãos lá com certeza tinham cabelo, se ajeitavam lá, faziam as suas tranças, e iam para o culto animados. Se alguém perguntasse quem vai pregar hoje, é o apóstolo Paulo, todo cheio, a pessoa se falava, né? Então, vou para a escola dominical porque o ensinador hoje é o apóstolo Paulo. Então, eles aprenderam com o grande apóstolo Paulo durante 3 anos direto. Então, Paulo estava lá nos cultos, nos momentos de ceia, nas horas de ensino. Lá estava o apóstolo Paulo ensinando tanto a judeus quanto a gentios. Quem pertencia à igreja recebeu essa graça. A igreja em Éfeso, gente, ela tinha o conhecimento do seu princípio, do batismo de arrependimento, mas agora ela foi conduzida ao Espírito Santo. E é bom a gente falar que é muito importante a gente estudar e praticar uma vida de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só um legado de Deus para que a gente estrale o dedo quando a gente precisa, não. É uma pessoa que faz parte da vida de todo crente, daquele que tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, deve ter comunhão com o Filho, com o Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo foi levado àquela igreja que estava ali com 12, um pouquinho, as pessoas que ouviram, algum dos missionários que passou por lá pregar, agora ela se tornou uma igreja poderosa. Poderosa por quê? Porque o Espírito Santo entranhou nessa igreja, entrou nas entranhas dessa igreja, e essa igreja começou a crescer na graça de Deus, graças a essa pregação do Espírito Santo, a entendimento de quão importante era a obra do Espírito Santo na vida do crente e como ela ia fazer diferença. E aí a cidade de Éfeso começou a sofrer a diferença do evangelho, porque o evangelho começou a libertar as pessoas da idolatria e trazer para Cristo. A economia que era baseada na idolatria, agora ia passar a ser uma economia diferente. Então o evangelho ele traz a prosperidade também para a cidade, tirando aquilo que desagrada a Deus e trazendo aquela adoração verdadeira a Deus, não dizendo que o evangelho é uma fonte de renda, não. Estou falando que o evangelho é uma fonte de bênção para a vida das pessoas. Então abençoa a cidade. Por isso o rei Davi já dizia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a nação cujo Deus é o Senhor, ela recebe as bênçãos do evangelho, tá? E essa igreja também, irmãos, ela teve a graça de ter João, segundo o Irineu, bispo do primeiro século, João como seu pastor, Timóteo esteve por lá, Apolo esteve por lá, grandes homens de Deus também passaram por lá. Essa igreja foi abençoada, tá? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os seus lenços e aventais foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. E outra coisa que eu toco nesse tópico aqui é porque isso aqui, gente, não é uma doutrina bíblica, tá? A obra de Deus em Éfeso. Deus usava Paulo desse jeito em Éfeso porque Deus queria que fosse assim. Agora os irmãos não devem adotar isso como se fosse uma doutrina. Não, se eu pegar o lenço do pastor Cosme, eu vou ser curado, não. Vou ser curado de tal coisa. Se eu pegar o lenço de um pastor famoso, vou ser curado de outra coisa. Não, irmãos, isso não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, tá? Agora o método que ele vai usar é o método dele. Em Éfeso, de acordo com a população lá, ele fez a obra desse jeito. Então Paulo, o lenço, o avental de Paulo era usado para curar os enfermos, para expelir os demônios, porque Deus assim aprova manifestar no meio daquele povo o tamanho do seu poder para que aquele povo pudesse se converter dos seus maus caminhos e passar a seguir o evangelho, tá? Então esse toque que eu queria dar para os irmãos. Aqui a saudação epistolar, que é o nosso último ponto desse tópico 2, é uma saudação bem curtinha, mas cheia de poder. Graça e paz. O que é a graça, meus queridos irmãos? A graça é o favor imerecido de Deus. É aquilo que a gente tem de Deus que a gente não merece. Com certeza os cravos que pregaram na mão de Jesus eram nossos, mas Jesus tomou para si. A coroa de espinhos era nossa, mas ele tomou para si. Cada chicotada que ele levou no caminho antes de chegar à cruz era nossa, mas ele tomou sobre si. Então o Senhor Jesus assumiu toda a nossa dívida, tudo que nós devíamos e que nos condenava, o Senhor Jesus assumiu todas essas coisas para que nós pudéssemos por ele ser livres.
para que por ele a gente pudesse ser livre. Então essa é a graça, é o favor imerecido de Deus. A segunda saudação fala da paz. A paz de Deus é uma paz diferente. Não é essa paz que o mundo procura através da diplomacia, em um atender favor do outro, não. É a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que o mundo não dá, tá? Essa paz, meus queridos irmãos, é aquela paz que Jesus estava lá no barco, dormindo, e a tempestade joga o barco para um lado e para o outro, todo mundo preocupado, e Jesus na perfeita paz. Quando ele é chamado, ele realiza o milagre, fala com o vento, fala com a tempestade, acalma tudo e volta para o seu sono de tranquilidade. Então a paz que excede todo entendimento, a paz que só Cristo dá, a paz que só Deus dá. E Paulo sauda a igreja com essa poderosa saudação, favor imerecido de Deus, paz que excede todo entendimento. O nosso próximo tópico, o tópico 3, é síntese do tópico 2 aqui, né? Na verdade, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Aí nós vamos para o tópico 3, que é propósito e mensagem. Qual o propósito? Não é uma epístola que chega assim, tem um tema tal que precisa ser abordado e Paulo precisa repreender alguém ou falar, não. É uma carta de ensinamento à igreja, é uma carta de doutrina, é uma carta de pastoral que ele manda para a igreja, uma carta para ensinar o povo sobre as bases, as verdades básicas do evangelho, como praticar essas verdades no seu dia a dia. Tá? Vamos a alguns exemplos aqui. Ó. Dos novos convertidos, haviam aqueles praticantes de magia, né, das religiões místicas, e que criam no universo, que o universo era assim, assado. Mas agora Paulo fala assim, ó, há um único Deus que criou o universo e que faz o universo todo funcionar de forma ordenada. Há esse único Deus. Então ele ensina aquelas pessoas a tirar a crendice de que os poderes das estrelas, os poderes da lua, para entender que o Criador é que fazia com que tudo funcionasse de forma ordenada, de forma linda, tá? Então ele tira aquele misticismo das pessoas e muda a fé delas. Em vez daquela fé centrada em crendices, é uma fé agora centrada no Deus Todo-Poderoso. O segundo exemplo que eu dou para os irmãos é sobre o estilo de vida. Muitos dos novos convertidos viviam na imoralidade, na bebedeira. Então eram pessoas que tinham uma forma de vida totalmente voltada ao pecado. Agora Paulo, quando fala a eles com os novos convertidos, ele chama eles, olha, agora você precisa representar essa fé que você aprendeu num estilo de vida diferente. A sua fé agora é baseada num novo estilo de vida. A vida com Cristo não é simplesmente ir à igreja, não é simplesmente orar, não é simplesmente em casa você dobrar os seus joelhos, não é você contribuir para o andamento da obra, não. A vida em Deus inclui todas as coisas. O seu testemunho, o seu exemplo, o seu estilo de vida faz parte da sua fé. Se o seu estilo de vida não faz parte da sua fé, você está errado. Você deve praticar a sua fé todo o momento. Ela deve refletir Jesus em todo momento, na situação boa e na situação ruim. Quando você é confrontado e apertado contra a parede, quando você está com a razão e as pessoas estão te ouvindo. Todos os momentos. Então Paulo chamava para este exemplo. E o terceiro exemplo, meus queridos irmãos, é que o evangelho ele produz unidade. Como eu disse para vocês, Paulo pregava para judeu e para gentil. Ele começou pregando para os judeus não receberam bem a palavra, ele foi pregar para os gentios. Aqueles judeus que ficaram curiosos, que queriam ir, ele estava pregando para eles também. Então a igreja de Éfeso, ela recebeu essa pregação que em Cristo não há judeu, não há gentil, não há servo, não há livre, não há patrão, não há empregado, não há preto, não há branco, não há homem, não há mulher. Todos são corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Em Deus é a unidade. Então uma fé voltada em Deus, um estilo de vida, uma fé que reflete um estilo de vida voltado em Deus e uma unidade que reflete Deus. Esses são os ensinamentos dessa carta, tá? A mensagem, como a gente leu lá no começo, a mensagem é simples. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Essa é a mensagem que produz, tá? Através do quê? Da consumação do plano de Deus sobre na pessoa de Jesus Cristo, na atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação,
na reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, na revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo e num novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Nos novos relacionamentos, que não são baseados na imoralidade, na falta de respeito, na falta de amor não, mas que são aliançados. Uma aliança, deixa eu até tirar a minha aqui, que a bicha é bonita. Ó. Aliança, vocês podem, como todo mundo sabe, aliança, ela não tem começo nem fim, ó, ela é uma coisa velada. Então, a aliança representa essa participação com Deus, não é algo que tem assim, ó, aqui é o início, eu vou desfazê-la, não. A aliança é algo que representa uma coisa só, uma unidade que não pode ser quebrada. Então, a nova vida agora, essa experiência com Cristo, mostra isso. E o livro de Éfeso vai falar muito sobre isso, tá? A nossa prática de fé na vida cristã. Nós sintetizamos então esse último tópico aqui com a abordagem da carta gira em torno das duas temáticas, que Jesus Cristo é a cabeça e que a igreja é o seu corpo. Tá? E vamos concluir nosso vídeo aqui, fazendo a nossa conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, essa é a nossa conclusão, que eu espero que os irmãos aproveitem bastante esse vídeo, e nós estaremos gravando os demais vídeos aí no decorrer da semana para que os irmãos possam aprender ainda mais. A escola dominical não parou, né, irmãos? Então, estamos gravando esses vídeos, os irmãos vejam lá na página da EBD, tá? Lá no YouTube. Que a graça e a paz fiquem com os irmãos. Amém.